nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, antes de iniciarmos nossa meditação, gostaria de pedir desculpas, talvez pelo som, porque viemos a um retiro da província e por isso não pude trazer comigo o microfone que normalmente uso para fazer as gravações. Mas hoje meditamos a solenidade da Anunciação do Senhor, nesta terça-feira, durante esse tempo da Quaresma. Nós deveríamos de hoje nos alegrar de tal maneira se compreendêssemos verdadeiramente aquilo que hoje acontece. O Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, no seio de uma virgem, pelo sim de uma virgem, assume a nossa natureza humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E com isso inicia o processo da nossa salvação, porque só se pode salvar aquilo que é assumido. E assumindo a nossa natureza, a nossa fraqueza humana, a nossa debilidade, menos o pecado, o Senhor pôde nos salvar. E deve de ser a causa de nossa alegria. Todas as solenidades, festas, domingos da igreja, nós deveríamos de ter tamanha alegria por celebrar os mistérios de nossa salvação e os mistérios do Senhor. É que nós, muitas vezes, não paramos para compreender, meditar aquilo que realmente é a nossa situação diante do pecado e distante de Deus e as obras maravilhosas que Deus fez por nós. Entremos propriamente nos textos que hoje se nos apresentam. São textos que ouvimos durante o Advento e que meditamos tantas coisas ao longo do Advento, mas vamos meditar alguns aspectos para a nossa vida em relação à encarnação do Verbo, mas em relação também de forma alegórica, em especial a primeira leitura, com a nossa vida. O que o Senhor tem a dizer para nós, o que este texto fala para nós, que parece de uma forma, é um fato que aconteceu, que se realizou e que não tem mais a ver comigo, mas tem. A primeira leitura é do profeta Isaías e diz: Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. O profeta está diante de Acaz e assim pronuncia aquilo que o Senhor lhe mandara dizer. E por quê? Acaz está em um grande dilema. Duas nações inimigas estão correndo o risco de entrar em guerra contra Israel e ele quer fazer aliança com outras nações para justamente vencer esta guerra. Não está confiando no Senhor Deus. E aqui podemos fazer um paralelo, uma alegoria com a nossa vida. Muitas vezes nós somos como Acaz. Por quê? Porque como ele, temos uma guerra, temos uma batalha em nossas vidas. E a maior batalha é contra as trevas. O mundo enquanto aquilo que se opõe à vontade de Deus e à salvação que vem de Deus. Contra a nossa carne, tudo aquilo que estamos vivenciando neste tempo de Quaresma em modo especial.
E, muitas vezes, nós queremos nos aliar a coisas que são inimigas à nossa fé, porque achamos que as nações, ou melhor, tudo isso que vem contra nós em batalha para a nossa vida espiritual é mais forte do que nós. Mas tenhamos a confiança, Deus não nos abandona. Como ele avisou Acaz que não abandonaria, e não abandonaria Israel, também não abandona nenhum de nós. Mas nós temos esta fé no Senhor. Como veremos no Evangelho em Maria, nós confiamos no Senhor que Ele é a nossa força e com Ele venceremos todas as batalhas? Ou queremos nos aliar às nossas vontades, paixões e a certos gostos mundanos, aos certos prazeres que se opõem à vontade divina, achando que assim venceremos todas as trevas que se opõem à nossa vida? Não venceremos. Pelo contrário, seremos derrotados ao nos aliar aos nossos inimigos em relação à vida da fé, à vida espiritual. E assim diz o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Aqui vemos a promessa do Senhor, a salvação, que já se realizou. Este filho que já nos foi dado, como cantamos na noite de Natal, no tempo do Natal. Hoje recebemos, pelo anúncio do anjo, esta grande alegria, esta grande fortaleza. Jesus nos mostra o caminho para vencermos os inimigos. Ele é Deus conosco, porque Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnada no seio da Virgem. E assim nós devemos de ver que com Ele vencemos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas temos vivido nesta confiança? Temos deixado que esta realidade toque até o mais profundo de nossa alma? E nestas últimas frases, há algumas coisas importantes para nós: Mãe, Filho e o nome Emanuel, Deus conosco. Nós vemos que o Senhor vai realizar esta obra grandiosíssima com uma virgem que terá por primeira vez o seu filho. Este filho que será dado não é um filho qualquer, mas é o filho que será a presença de Deus no meio de nós, o próprio Deus no meio de nós. E aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, o temos no nosso meio, diante de nós, em corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, no sacrário, nos sacramentos, na sua igreja. E temos vivido esta alegria do Senhor, que se fez um conosco para nos salvar e nos mostrou o caminho que devemos de trilhar para a nossa salvação e caminhamos assim com Ele. Por fim, o Salmo, passando brevemente, está ligado à segunda leitura. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. E o Salmo vai falar, de um certo modo, da realidade de Cristo, mas também de Maria. Por quê? Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. E mais adiante, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. É isso que nós somos chamados a fazer. Como o próprio Filho nos ensina, o Filho por excelência, no qual nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, Jesus. Nós devemos de fazer com prazer a vontade de Deus. Toda a sua lei, toda a sua graça se realizar em nós. Mas o temos feito. Temos colocado a nossa vida em disponibilidade ao Senhor para que Ele faça em nós a sua vontade e não nós façamos a nossa própria vontade? Passemos agora ao Evangelho, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Alguns aspectos para nós. Vemos uma vez mais que o anjo, aquele que deve dar a grande notícia da salvação de Deus, que chega a todo o povo, vai a uma cidade que não aparecera até então na Bíblia.
não aparecera no Antigo Testamento. Uma pequena cidade e vai a uma virgem. Aqui uma virgem que será virgem antes, durante e depois do parto. Sempre virgem. Que estava prometida em casamento, ou seja, no tempo de noivado. Já era pré-nupcial este trato. Com um homem da casa de Davi, Maria e José, ambos eram da linhagem de Davi. Como meditamos alguns dias atrás, os ramos colaterais, porque os ramos principais, mais frondosos, famosos, haviam desaparecido. Então o anjo do Senhor entrou onde ela estava e disse: Ave, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nós vemos mais uma vez Gabriel, que vem trazer a grande notícia da parte de Deus. E inicia dizendo a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui está o problema das traduções. Por quê? Porque, infelizmente, muitos traduziram de forma errada. Não colocam como cheia de graça. E por isso muitos irmãos nossos não compreendem. Maria é plena de graça. Ela está com todas as graças para poder receber no seu seio a encarnação do Verbo Divino. Ela que fora preparada e escolhida pelo Senhor para o momento de sua encarnação. E assim, o anjo anuncia a grande notícia que até mesmo os anjos agora estão tomando conhecimento e se alegrando e admirando aquilo que vai acontecer para os homens aos quais eles servem, dos quais eles cuidam, conforme a ordem do Senhor, do Criador. E Maria se perturba com estas palavras e começa a pensar qual seria o significado da saudação. Por quê? Porque Maria não tem presente ainda que a encarnação do Verbo que vai acontecer. Porque o anjo do Senhor está aqui. O que o Senhor tem a me dizer? Por que esta grandiosidade da manifestação da graça de Deus diante de mim? Maria, sendo a cheia de graça, não se considera a maior de todas as mulheres, mas como bem sabemos, e vamos ver ao final do evangelho de hoje, se considera a serva, a escrava. Não se sente a melhor de todas as servas de Deus, mas a mais pequena, a mais humilde. E aqui já a grande coisa para nós. Recordo algo que diz Santo Agostinho e que deve de estar presente para nós. Maria concebeu primeiro a fé e depois o Senhor no seu ventre. Nós não conceberemos o Senhor no nosso ventre, mas devemos de concebê-lo na fé como Maria. E o temos feito. Para isso é necessário que sejamos como ela. Reconheçamos que somos simples servos, humildes servos e não os melhores servos. Que somos aqueles que estão para servir o Senhor. E que devemos de aprender ainda com Maria, que o mais importante é que antes de fazer as coisas, nós devemos ser um com Deus, estar em união com Deus, estar na graça de Deus. Infelizmente, muitos propagam o evangelho no muito fazer, fazer, fazer. Sim, a fé sem obras é morta, mas eu tenho que ser também. Porque muitos focam somente no fazer e deixam de ser. Não se preocupam em ser aquilo que o Senhor quer que sejam e por isso não manifestam a fé nas obras, somente obras sem fé. Nós temos como Maria sido pessoas plenamente que vivem a graça de Deus, que manifestam o amor de Deus em suas vidas. E assim estamos preparados para conceber a fé, para conceber Cristo em nós, para que Cristo possa ser tudo em nós e viver em nós. E continuemos o texto. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi.
Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Aqui mais algumas coisas importantes para nós. Ela conceberá e dará à luz um filho. O importante aqui é o nome Jesus, que significa Deus salva. O nome que indica a missão de Jesus no nosso meio. Aquilo que ele veio fazer, nos salvar. Salvar da escravidão dos nossos pecados. Não mais da escravidão do Egito, mas do Egito enquanto terra de pecado. Onde nós vivemos a idolatria, estamos distantes de Deus e não vivemos na sua graça e sofremos por causa dos erros que cometemos. Então o Senhor vem nos salvar. É isso que Ele quer realizar em nós. E vemos a sua missão aqui, proclamada a Maria, o nome que Ele deve receber. E Ele é o Filho do Altíssimo. Por quê? Porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada no seio de Maria. Infelizmente, até mesmo entre nós, há muitos que hoje acham que Jesus não é Deus. É um parente de Deus. Não, Jesus, sendo filho de Deus Pai, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. E devemos de ter isso claro para a nossa fé católica, porque senão não somos católicos. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Maria pergunta ao anjo: como acontecerá isso se não conheço homem algum? Se eu não tive relação com homem algum? Como isso pode acontecer? Ela reconhece aquilo, segundo os santos autores dizem, os votos que havia feito de entregar-se inteiramente a Deus. E viveu já toda a santidade que era necessária e quer continuar sendo santa diante de Deus, na sua simplicidade e humildade. Então, como isso pode acontecer comigo? E o anjo responde: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E coloca a questão de Isabel, porque para Deus nada é impossível. Nós vemos que o fato do Espírito descer sobre Maria, Maria é a nova arca da aliança. Porque da mesma forma que o Espírito cobria a arca da aliança com sua sombra, com a nuvem, agora vai cobrir Maria. E ela será, assim, fecunda por obra do Espírito Santo. E encerra o texto com o sim de Maria. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O que temos aqui a recordar para nós? Maria não disse: eu farei aquilo que você disse. Não. Aconteça em mim aquilo que você disse, aquilo que o Senhor quer. E nos mostra que nós devemos de ser obedientes à vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. O problema de nossos tempos é que até mesmo muitos pais querem ensinar a seus filhos: faça aquilo que te faz feliz. Este não é o caminho da felicidade. Este não é o caminho de Deus. Nós devemos de, como Maria e como o texto da segunda leitura vai nos mostrar, fazer a vontade de Deus. E temos feito a vontade de Deus, ou a nossa, os nossos prazeres, aquilo que nós achamos melhor. O Senhor só poderá habitar em nós, como habitou o seio de Maria, habitar em nós pela fé, se nós fazemos a sua vontade e não a nossa. Se nós somos humildes, servos do Senhor como Maria, e não os melhores, os maiores, como muitos hoje querem se sentir, e temos assim imitado a Maria, e gerado Cristo em nós, e vivido para a Santíssima Trindade. E recordo uma vez mais aquele texto que meditamos durante o Advento de São Bernardo, que é especial para esse dia. Ouviste, Virgem, que conceberás e darás à luz um filho. Ouviste que não será por obra de varão, senão por obra do Espírito Santo. Olha que o anjo aguarda a tua resposta. Também nós, os condenados infelizmente à morte pela divina sentença, esperamos, Senhora, esta palavra de misericórdia. Se põe entre tuas mãos o preço da nossa salvação. Em seguida seremos livres, se conscientes,
porque de tua palavra depende o consolo dos miseráveis, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, a salvação finalmente de todos os filhos de Adão, de toda a tua linhagem. Abre, Virgem ditosa, o coração à fé, os lábios ao consentimento, as castas entranhas ao Criador. E sabemos qual foi a resposta de Maria. E por isso devemos de amá-la e ser-lhes grato pelo seu sim, pela sua total entrega, na qual ela nos chama a imitar-nos, a imitar-lhe na total entrega a Deus. E por fim, a segunda leitura nos fala do sim de Cristo. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Nem vítima, nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos em sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu venho a Deus para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradam vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizado uma vez por todas. Assim o Senhor dá seu sim ao Pai, para vir habitar no meio de nós, para se oferecer como vítima em sacrifício, em expiação dos nossos pecados, para que nós que merecíamos a morte eterna por causa dos pecados com os quais ofendemos a Deus, pudéssemos merecer a redenção e a salvação. E qual tem sido a nossa resposta? Um sim como Maria e como Cristo? A obediência total ao Pai? Ou um não, ao fazermos a nossa vontade, os nossos desejos e nos afastarmos daquilo que realmente importa para a nossa salvação? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais o nosso sim a Deus e abrirmos a nossa vida para que Ele possa habitar em nós, nos conduzindo, orientando, guiando todo o nosso ser a realizar a Sua vontade por amor ao Seu amor, a Sua misericórdia para conosco, e vivendo cada vez mais a santidade, possamos um dia participar da Sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa solenidade a todos.